Os anfíbios, eles são animais como sapos, rãs, pererecas, salamandras, tritões e cobras cegas. Todos pertencem à classe anfíbia, que é dividida em 3 ordens. A primeira ordem se chama Anura. Nessa ordem estão os sapos, as rãs e as pererecas, que não possuem cauda e têm as pernas traseiras alongadas, que são adaptadas para os saltos. A segunda ordem se chama Ginopiona. Incluem as cobras cegas ou cecílias, que são os anfíbios alongados e sem membros, com o corpo cheio de anéis. E a terceira ordem é a caudata. Aqui nós encontramos as salamandras e os tritões, que têm a cauda longa e 4 membros. No Brasil, esses animais são encontrados apenas na região amazônica. Ah, os membros na ordem Anura são os mais conhecidos, principalmente pelo canto característico que ouvimos perto de lagos e áreas úmidas, especialmente em regiões afastadas da cidade. Principais grupos e suas características específicas. Bom, a ordem Anura é a ordem de anfíbios mais bem-sucedidos e que apresentam mais de 4.000 espécies. Alguns autores acreditam que esse sucesso está no fato de os anuros apresentarem variados modos de locomoção, como saltos, natação e escalada. Eles são encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida. As patas traseiras são bem desenvolvidas nos anuros. De maneira geral, podemos dizer que os anuros destacam-se por possuir pernas traseiras alongadas e músculos bem desenvolvidos, o que lhes garante uma grande eficiência na locomoção. Esses animais apresentam também um corpo curto e inflexível, que não se dobra quando caminham, e uma pelvis conectada firmemente à coluna, a qual é bastante rígida. Além disso, esses animais não possuem cauda, por isso seu nome Anura, que significa sem cauda. Eles apresentam ainda grandes olhos que lhe garantem uma visão binocular. Quando comparados aos anuros, os urodelos apresentam poucos representantes, com aproximadamente 515 espécies. Esses animais, diferentes dos anuros, apresentam 4 patas de tamanho praticamente iguais. Sua locomoção, portanto, é uma combinação dos movimentos das patas com ondulações laterais de seu corpo. Outro ponto importante que merece destaque é a presença neles de caudas longas. Os Ginopiona, ou ápodes, são animais que, como o nome indica, não possuem patas. Assim, sua locomoção é semelhante ao movimento das cobras. Esse grupo é o menos conhecido de anfíbios e seus representantes. As cecílias ou cobras cegas possuem cerca de 180 espécies. A expressão cobra cega é derivada do fato de que os olhos das cecílias, quando presentes, são recobertos por pele ou ossos. Em algumas espécies, no entanto, observa-se a presença de uma retina com a capacidade de perceber luz. Uma outra característica importante é que em alguns Ginopiona observam-se escamas dérmicas. Metamorfose e as principais adaptações para as mudanças do estilo de vida aquático para o terrestre. A metamorfose dos anfíbios é um processo essencial que permite a transição desses animais do ambiente aquático para o terrestre. Esse processo é observado no grupo dos anuros, que são sapo, rãs e pererecas, onde os girinos, que é a fase larval, se desenvolvem na água e, ao crescer, passam por transformações para viver em terra. O primeiro estágio da metamorfose é a fase aquática. Os anfíbios, eles começam suas vidas como girinos, que respiram através de brânquias, como os peixes, e também possuem nadadeiras e uma longa cauda para nadar. Nessa fase, sua alimentação é geralmente herbívora, com dietas baseadas em algas e matéria vegetal. A segunda fase é o desenvolvimento dos pulmões. À medida em que o girino cresce, ele começa a desenvolver pulmões e as brânquias desaparecem. Com isso, o animal passa a ficar mais tempo na margem, garantindo a captação de oxigênio. Porém, muitos anfíbios eles mantêm a capacidade de realizar trocas gasosas pela pele ao longo de suas vidas, o que faz com que eles precisem de ambientes úmidos, inclusive porque eles retornarão para a água quando forem adultos para acasalar.
A terceira fase é a reabsorção da cauda e o crescimento dos membros. A cauda do girino é reabsorvida pelo organismo e dá lugar ao desenvolvimento dos membros. As patas traseiras geralmente se formam primeiro e em seguida as dianteiras, o que permite a locomoção no ambiente terrestre. A quarta fase é a mudança de dieta, em que a dieta do anfíbio muda de herbívora para carnívora na maioria das espécies. O sistema digestivo se adapta para processar uma dieta baseada em insetos e pequenos invertebrados que serão encontrados na Terra. A quinta fase é a adaptação dos sentidos. Os olhos, ouvidos e alguns outros sentidos desse grupo se ajustam para funcionar melhor fora da água, permitindo que o anfíbio perceba e reaja a estímulos terrestres. Canto. O canto dos anuros são cruciais para o sucesso reprodutivo dessa espécie, que depende da comunicação vocal para atrair parceiros e competir por territórios. Os machos, eles produzem sons característicos chamados de cantos, especialmente na época de reprodução, em que eles usam para atrair as fêmeas e também delimitar o seu espaço. Apenas os machos cantam, usando uma estrutura especial chamada saco vocal, que é uma membrana elástica na garganta que amplifica o som. O tipo de canto pode variar muito entre as espécies e geralmente é único para cada espécie, ajudando as fêmeas a identificar o parceiro adequado. Tipos de canto. O primeiro é o canto de anúncio, em que é usado para atrair as fêmeas e sinalizar sua presença para outros machos. Esse é o canto mais comum e serve para indicar que o macho está disponível para a reprodução. Canto de agressão ou territorial. Esse canto é usado para afastar outros machos do território, evitando disputas físicas. Canto de namoro. Um tipo de vocalização mais baixa e suave, usada pelos machos quando uma fêmea está próxima. Reprodução. O acasalamento nos anuros ocorre através de uma posição chamada amplexo, em que o macho abraça a fêmea por trás. Durante o amplexo, a fêmea deposita seus ovos na água ou em ambientes úmidos e o macho fertiliza esses ovos externamente. A reprodução ela é geralmente ligada à água, pois os ovos e as larvas, que são os girinos, eles precisam de um ambiente aquático para se desenvolver. E após a eclosão, os girinos passam pelo processo de metamorfose até que se tornem adultos. Curiosidades. Bom, a primeira curiosidade é que na época reprodutiva, os machos de algumas espécies eles ficam com os braços extremamente musculosos e desenvolvem estruturas que se assemelham com espinhos, para se ajudar a se fixar nas fêmeas durante o acasalamento. Outra curiosidade é sobre o menor sapinho do Brasil. Esse sapinho é conhecido como sapo-pulga e ele tem apenas 1 centímetro de comprimento. E como última curiosidade, e algo que eu achei muito interessante, que a gente encontra no nosso dia a dia, é quando a gente vai para o interior, algum lugar que tem mais natureza, a gente sempre encontra os sapos só no banheiro. E a gente não entende por que isso, né? E como a gente já tinha falado antes pelo vídeo, o sapo gosta bastante de lugares úmidos, né? E o banheiro é um local bem úmido. Então ele prefere, de toda a nossa casa, ele prefere estar sempre no banheiro. Sou um detento apaixonado, sem carinho, sem cuidado, desprezado em uma cela. Procurando uma saída, esperando tua visita, bem-vinda é minha donzela. Só vejo o sol